prazer muito grande ver os amigos nesta noite, quando aqui nos Estados Unidos a labuta é árdua, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E Deus nos dá a bênção de dedicarmos 1 hora a cada noite durante essa semana para virmos aqui à igreja, ouvirmos este hino tão lindo, abraçarmos os amigos. Eu quero dar um alôzinho agora para você, internauta, que está nos acompanhando. Aonde estiver, nós estamos recebendo vários recados, informações de muitos estados aí do Brasil, outros países. Aonde você estiver agora, que Deus te abençoe. Essa semana de oração tem o título geral Comunicando Jesus. Comunicação é toda a base de informação, não importa a mídia qual seja. E nós estamos comunicando Jesus aqui na igreja e através da internet para todo mundo. De vez em quando sai do ar, e quando sai do ar eu aproveito para bater um papo com vocês. Saiu do ar mesmo? Estamos fora do ar? É isso, pastor? Quando dá aquele azulão ali, a gente sai do ar? Não necessariamente, mas pode ser que sim. Então, deixa eu aproveitar esse momento que nós estamos fora do ar para apresentar a vocês os amigos que eu acabei de conhecer agora. O Odilon e Gislaine. O Odilon e a Gislaine moram aqui nos Estados Unidos, é a primeira vez que estão vindo aqui à igreja, e o Odilon é amigo de classe da minha esposa, e eles não se enxergam desde a formatura em 1981. Se encontraram agora aqui. Desde 81, a primeira vez que estão se encontrando. Muito bem-vindos, alegria muito grande em recebê-los. E os demais amigos que nos acompanham, à porta, vão dar um abraço no casal. Cadê a Peca? A Peca está ali agora que eu estou vendo. Ela me assoprou, a Peca. Não, a Peca eu vou fazer diferente. A Peca e a Débora eu vou fazer diferente. Eu vou te dar um abraço, Peca. Vem cá, Débora. Vem cá, Peca. Deixa eu te dar um abraço. Vem cá. A Peca é consogra da minha esposa. Consogra você tem que dar abraço. Tudo bem, Peca? Débora, prazer em ver você. Não adianta vocês se esconderem. A Agnes dedurou vocês, viu? Não tem jeito. Alguém mais está nos visitando nesta noite? Alguém mais? Temos algum visitante mais nesta noite? Aonde? Quem é? Deixe-me ver. Tudo bem? Qual é seu nome? Lucivaldo. Tudo bem, Lucivaldo? De onde você é? Belém do Pará. Tem mais paraenses aqui? Olha só, eu ganhei um bombom de cupuaçu. Foi você que me deu um bombom de cupuaçu. Você quer um bombom também? Delicioso, prazer em vê-lo. Acabei de ganhar um açaí. Muito obrigado. Eu acabei de ganhar um açaí. Tá bom? Ali atrás, aquele casal, eu vou lá dar um abraço. Eu fiz o casamento deles há 6 anos atrás. A câmera dá para pegar, dá uma voltinha ali. Eu fiz, eles estão morrendo de vergonha. Eu falei, ninguém vai ver vocês, só o mundo. Olha só, há 6 anos atrás, deixa eu dar um abraço em vocês. Há 6 anos atrás eu fiz o casamento desse casal lindo e vieram aqui comprar enxoval do Baby, não é? Que Deus abençoe. Prazer em ver vocês, que alegria recebermos aqui na igreja amigos que nos visitam. Hoje, metade da semana de oração, quarta-feira, e nós temos aqui à frente 3, 4 urnas. Meu agradecimento, meus pedidos impossíveis, e eu coloquei uma outra para escrito pecados. Não coloque o seu nome. Cada um recebeu um combo com 4 papeizinhos. Eu, particularmente, já coloquei aqui. O que eu quero com a bênção de Deus? Vocês acham que pastor é isento de pecados? Não. Eu não nasci pastor. Eu sou um ser humano normal.
e luto para vencer tendências que eu tenho na minha vida. Então, agora você que escreveu o seu pedido, o seu agradecimento, o que quer deixar como sendo um pecado, para nós orarmos depois, pode vir aqui, enquanto eu continuo falando aqui com os internautas. Você pode vir aqui atrás de mim, colocar lá na urna. Se alguém mais nessa noite tiver, pode vir aqui. E você que está nos acompanhando, que não tem a oportunidade de estar aqui na igreja fisicamente para colocar o que você tem em seu coração, nós logo a seguir vamos estar orando pelos mesmos pedidos, pelos mesmos agradecimentos para você que está aí, nos acompanhando. Eu creio e tenho dito à igreja, desde sábado, que uma semana como esta, Deus tem poder para realizar milagres. E o maior milagre não é a ressurreição de um morto. O maior milagre é a transformação de uma vida. E a nossa tendência natural não é boa. Nós não somos bons naturalmente, pelo contrário. Quando menos esperamos, como foi o assunto de 2 dias atrás, que Paulo escreveu em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, este eu faço. Miserável homem que eu sou, disse ele, quem livrará o meu corpo desta morte? Mas graças a Deus que temos a vitória, que Deus nos dá. É uma bênção muito grande. Por ser uma semana de oração, nós vamos orar agora. Reverentemente, assim como estamos, vamos ficar assentados. E eu vou orar neste momento, pedindo a bênção de Deus, por todos aqueles que vieram e colocaram seus pedidos, agradecimentos. O que seria um pedido impossível? Eu recebi há pouco, está em minhas mãos, quando existe a limitação dos médicos, nós vamos estar orando e intercedendo pela Cássia, que está com câncer. E graças a Deus, o câncer está diminuindo. Nós cremos que o limite do homem, ou o limite dos homens, são as oportunidades de Deus. Eu vou repetir. O limite do homem é a oportunidade de Deus. Eu chego no meu limite. A ciência não pode resolver. As medicações, o psicólogo, o advogado, o banqueiro, não podem resolver. Eu cheguei no meu limite. O próximo passo é um cânion de 2 quilômetros de profundidade. Onde eu parei, dali Deus começa. Coloca uma ponte. Isto é milagre. São milagres que nessa semana nós já estamos vendo e presenciando. Reverentemente, como estamos, vamos orar pedindo a bênção de Deus por aquilo que colocamos ali. Querido e bom Deus, muito obrigado, porque neste momento nós abrimos mais uma vez o nosso coração, crendo na providência do Teu poder. Nós não temos capacidade para gerenciar questões da nossa vida, pelas quais passamos e são processos desconhecidos, somos pegos de surpresa no lar, na sociedade que vivemos, no trabalho, nas viagens que fazemos, entre os irmãos da família. E muitas vezes o coração fica profundamente triste. Mas quando a dor abate o corpo, o físico, e nós não temos respostas, nós confiamos no poder de Deus para questões impossíveis que ali foram colocadas. Que Tu possas olhar para cada um destes pedidos, com todo amor. E a misericórdia do Pai, a misericórdia deste Deus maravilhoso, atinja a vida de cada um de nós que aqui estamos. Temos defeitos em nosso caráter, lutamos contra eles. São pecados que não conseguimos vencer, muitas vezes ocultos, que ninguém sabe. E ali colocamos. Não pusemos o nosso nome, mas Tu sabes o que cada um daqueles papeizinhos representa
dê a bênção a cada um de nós e a vitória por essas questões particulares e pessoais que temos em nossa vida. E agora, ao abrirmos a Tua palavra, mais uma vez possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus e vamos ler uma parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um relato muito interessante do início do ministério de Jesus. Em Mateus, no capítulo 5, e para os amigos que estão nos visitando, estão sem Bíblia, os que estão aí ao lado, por gentileza, assessorem os visitantes. As Bíblias estão nos bancos aí à frente. Tá bom. Mateus, capítulo 5. Ajude a encontrar. Mateus, capítulo 5. O título do assunto desta noite: a oração mais difícil da Bíblia. E quando eu ler, os amigos vão concluir que é dificílimo, praticamente impossível. Mateus capítulo 5, versículo 44 diz: eu, porém, vos digo, e aqui começa a encrenca medonha, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você consegue fazer essa oração? Olhem bem. Orai por quem te persegue, te maltrata, falou mal de você, levantou-se contra você, disse mentiras, impropérios e acabou com a sua vida, detonou seu patrimônio, arrasou com a esperança que havia para a sua existência. E eu quero fazer um pequeno exercício de comportamento agora, que não é muito bom. Porém, aqui está dizendo, logo no início, amai vossos inimigos. Não levante a mão, apenas mexa a sobrancelha. Você tem algum inimigo? Várias sobrancelhas mexeram. Eu gosto de fazer testes psicológicos e emocionais comigo mesmo. E um dia eu disse para minha esposa que eu começaria a orar por uma pessoa, algum tempo atrás, que me fez um mal terrível. Terrível. Mal de verdade. E como já faz aí bastante tempo, vocês não vão identificar, porque eu nunca disse. Eu falei para minha esposa, eu vou começar a orar para que Deus me dê amor por esta pessoa, lembra? E ela dizia, o que você quer falar com isso? O que você quer dizer com isso? E eu repetia, que Deus coloque amor no meu coração por essa pessoa. Porque a minha vontade, eu não vou dizer, senão vou ter que entregar a minha credencial. Eu não vou dizer qual era a minha vontade. Eu vou descer então. Vocês já acostumaram, quando eu não posso falar de púlpito, eu desço, né? Aí vocês me forçam a eu me entregar. Eu sou sanguíneo e colérico. Eu tenho as duas piores naturezas que podem haver. Alguém aqui é sanguíneo e colérico também? Vários aí, vários. Amigos, eu aprendi, está apontando para ela, né? Amigos, eu aprendi onde bater, que dói, que machuca. E a minha vontade, quando eu me pegava nos meus devaneios particulares e principalmente noturnos, eu me pegava arrebentando esta pessoa. E daqui a pouco eu lembrava que eu era pastor. Eu falei, não posso, Senhor, me perdoe. Me perdoe. E eu comecei então a desenvolver isso aí. Eu não posso pregar sobre um assunto que Deus não tenha me dado a bênção de pelo menos ter tentado.
não que tudo eu tenha conseguido. Mas como o apóstolo Paulo escreveu, esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos meus irmãos eu não caia em tentação. E eu comecei a orar por essa pessoa exatamente isto. É a oração mais difícil, é muito difícil, porque eu me ajoelhava e eu queria bater nessa pessoa. Eu falei, Senhor, me ajude, me dê forças, me ajude a amar essa pessoa. E orei muito. Passados alguns meses, uns bons meses, eu vi essa pessoa. E quando eu vi esta pessoa, eu comecei a sorrir à distância, diante dos comentários que esta pessoa estava fazendo sobre um determinado assunto. E em meu interior, eu estava corroborando, estava apoiando ao que esta pessoa estava falando de uma forma agradável. Quando eu percebi, eu estava sorrindo, ouvindo essa pessoa falar, fazendo um determinado comentário. E eu virei para minha esposa e falei, Deus seja louvado. Estou amando essa pessoa. É muito difícil, esta é a oração mais difícil da Bíblia. Amar o inimigo, bem dizer quem te maldisse. A pessoa colocou sobre você uma porção de maldições. E essas maldições incluem a sua esposa, seus filhos, até o cachorrinho de estimação. Maldiz todo mundo que está na sua frente. E continua, não é só amar o inimigo, ou bem dizer quem te maldisse ou falou mal de você, mas também fazer bem a quem te odeia. Isso é muito difícil. O ódio é um sentimento incontrolável. A Bíblia até permite você irar-se. Quando, lá no livro de Efésios diz, irai-vos, mas não pequeis, porque o que passa da ira torna-se um processo pecaminoso. Porque nós muitas vezes não conseguimos controlar o que vem após a ira em agressões verbais, agressões físicas, agressões outras, pasmem, mas uma das piores agressões que eu conheci na minha vida, nesses 38 anos de ministério, é a agressão do silêncio. A esposa diz para o marido diz para a esposa, eu não vou brigar com você, eu não vou te agredir, mas você é um lixo, você não presta para nada. Eu não vou perder tempo dedicando um segundo sequer para conversar com você. E morando na mesma casa, não existe diálogo. E a pessoa é totalmente rejeitada como se não fosse nada, não fosse ninguém. Pasmem, mas chama-se agressão do silêncio. E a Bíblia vem dizendo aqui no Sermão da Montanha, orai pelos que vos maldizem, pelos que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem. Quando eu comecei a estudar, a analisar esses assuntos, eu comecei a procurar as pessoas que viviam com Jesus, como se comportaram ou como se comportavam diante desse fato. E um deles foi Pedro. Pedro chegou e disse assim, bom, então se eu tenho que perdoar, está bom 7 vezes? Porque naquela ocasião, dentro do contexto do judaísmo, o perdão era até 3 vezes. Pedro duplicou para 6 e colocou um número a mais, 7, para chegar à perfeição. Eu devo perdoar 7 vezes quem me ofendeu, quem me caluniou? E Jesus disse, não, 70 vezes 7. E continuando lá em Mateus 18, 3 e 4, eu porém vos digo, se não vos converterdes, se não mudardes de modo algum, entrareis no reino dos céus. Como eu vou me converter com este item que Pedro disse agora no versículo 21 e 22, converter a mudança de hábitos. Pedro, aproximando-se, diz, Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão contra mim? E
até 7 vezes, e Jesus disse não, até 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7? 490. Será que eu consigo perdoar uma pessoa 490 vezes para que eu consiga alcançar o perdão e me converter? O que é conversão? Conversão é mudança de rumo. Todos nós motoristas sabemos o que é conversão. Eu vou converter à direita ou eu vou converter à esquerda. Eu vou mudar o rumo que eu estou. Conversão é mudança de hábitos, de costumes, mas principalmente mudança de mente. E Jesus diz para Pedro, para que vocês possam passar por esse processo de conversão, não é perdoando 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Eu comecei a pensar neste processo para a minha vida particular. Certo dia, os meus filhos estavam voltando da escola, garotos, e o mais novo, Alexandre, disse, pai, no ônibus que nos traz aqui para casa e depois nos leva para o colégio, tem um rapaz, ele já é grande, e toda vez que eu entro no ônibus ele me dá um cascudo. E nenhum pai gosta disso. Eu falei, filho, fique longe dele, não dê muita bola. Meu filho sempre reclamava. Um dia eu dei um relógio para ele, para o filho, de presente. E quando ele chegou em casa, ele falou, pai, aquele rapaz tirou meu relógio, me deu um cascudo e eu estou sem o relógio. Eu falei, para que rumo o ônibus foi, filho? Ele falou, para aquele rumo ali. E o que aconteceu, deixa eu descer aqui do púlpito, o que aconteceu com o sanguíneo e colérico, o que aconteceu? Eu fui atrás do ônibus, e a hora que o ônibus parou lá na frente da cidade, em outro lugar para deixar um aluno, eu entrei com o carro na frente do ônibus. Parei o ônibus, desci, e a hora que eu desci, antes que eu pedisse para chamar aquele rapaz, o motorista do ônibus falou assim, tá vendo? O pai do garoto chegou, agora aguenta o tranco. O rapaz chegou da minha altura, a hora que ele desceu, antes que eu abrisse a boca, ele chegou, jogou literalmente o relógio na minha mão e falou, você faz essa baixaria toda só por causa dessa porcaria? Falou para mim. A hora que eu vi, eu estava a 2 dedos do nariz dele com a mão fechada. A hora que eu percebi, me deu uma vontade enorme de dar um gancho bem dado nele, bem legal, aquele Jefferson, que o cara dorme 5 minutos. Porque quando você bate aqui é nocaute, né? Você dá um gancho daquele bem legal. É. Não, aí não. Pastor Jefferson falou em nome de Jesus. Aí não. Aí também não dá. Eu resolvi, com a bênção de Deus, eu me controlei. Eu falei, você é muito cara de pau. Por que você não pega alguém do seu tamanho? Eu já estava 2 dedos dele. Por que você não bate em alguém do seu tamanho? Por que você não enfrenta alguém do seu tamanho? E ele foi recuando. Eu falei de uma forma tão incisiva que ele viu que estava chegando perto. Estava chegando perto. E aí ele foi recuando assim, encostou no ônibus. A hora que eu estava bem em cima dele, que ele estava já bem intimidado, eu lembrei que eu era pastor. Eu lembrei que eu era pastor. Aí eu falei assim, por um acaso, eu perguntei, você sabe quem eu sou? Eu falei, sei, você é o pastor Jonas, eu assisti a sua semana de oração lá no colégio. Aí eu disse, tá, tudo bem, tá, vai embora, tchau, tudo bem. Que pena que você me conhece. Entrei no carro, mas o rosto daquele garoto não saiu da minha mente durante a tarde inteira. À noite eu não consegui dormir bem. Amanheci decidido a ir ao colégio. Entrei no meu carro, fui lá no colégio, 12 quilômetros lá à frente. Cheguei para a diretora e falei, professora, por gentileza, a senhora podia chamar o aluno fulano de tal?
Ela, pois não, pastor, pode usar a minha sala. Pois não, pode ficar aí à vontade. A hora que o rapaz chegou e me viu ali na sala sozinho, ele já parou na porta. Ele falou, pastor não me pegou ontem, veio me pegar aqui na sala da professora, da diretora aqui na escola. A hora que ele entrou, eu falei, vem cá. Olhei bem para ele, pus a mão no ombro dele e falei assim, eu vim aqui pedir perdão para você. Pastor, não faz isso. Eu que tinha que pedir para você. Eu falei, não, eu não te xinguei, eu não te agredi, eu não levantei a voz, mas eu fui muito duro com você. Eu quero te pedir perdão. Você me perdoa? Ele falou, perdoa, pastor, lógico. Aí dei um abraço, fiz uma oração com ele. E a hora que eu voltei para casa, o Alexandre, garoto, pequeno, falou, pai, legal, gostei de ver. Falei, como assim, filho? A hora que eu vi o seu carro chegando, eu achei que o negócio ia pegar. Aí eu fui lá na sala diretora do lado de fora e fiquei pendurado lá pelo lado de fora da janela. E eu vi tudo o que você falou para o Fábio. E o que você achou, filho? Legal, pai. Eu achei legal. Você achou legal? Achei, pai. Achei legal. Alguns meses depois, eu estava fazendo uma programação, se não me falha a memória, eu não me recordo bem se era em Brasília ou em Cuiabá, e a minha secretária entrou em contato. Falou, pastor, nessa madrugada, 3 alunos, já era o ano seguinte, vindo de Limeira, da faculdade, houve um acidente e dos 3, o único que morreu foi o Fábio. Eu fiquei pensando muito naquele dia que eu fui pedir perdão para o Fábio. Sabem por quê? Não existe um sentimento mais cruel, que mais vai carcomer o seu interior, detonar a sua esperança, vai arrasar a sua visão para o futuro do que o remorso. O que é o remorso? É você não ter tido tempo para reconciliar-se com alguém que por algum motivo alheio totalmente à vontade, morreu. E você não pode mais falar com a pessoa. Você não pode mais reconciliar-se. E aqui não está uma questão que envolve a razão. Porque todas as vezes que um casal discute ou que um casal briga, e o lugar mais intenso para desenvolvermos o perdão, porque somente o perdão nos dá a condição de fazer essa oração. Eu não consigo fazer esta oração para amar o meu inimigo, para querer bem quem me odeia, para falar com quem me maldisse. Eu não consigo fazer essa oração se em meu coração eu não perdoar. Se eu não desenvolver o hábito do perdão. O perdão é colocar a pessoa no lugar que ela estava antes da discussão. No mesmo lugar do pódio da vida, que é o primeiro lugar. Porque em uma discussão, quando um ganha, os dois perdem. Não existe o casal, irmãos, amigos, que possam vangloriar-se, porque em uma discussão, sempre quem ganha sou eu. O meu argumento é melhor. A minha retórica é a mais forte. Eu sempre detono os meus inimigos. E quando em casa, os lugares ou o lugar que nós mais somos testados para desenvolver essa oração é no lar. É no relacionamento de casados, entre pais e filhos, entre irmãos, cunhados, sogro, sogra, tios, primos, família. É o lugar que nós estamos mais livres, nós desnudamos a nossa alma e não temos máscara nenhuma. Eu não ando de terno em casa. Ninguém me chama de pastor em casa. Em casa eu sou Jonas, sou o papai, sou o marido, sou o vovô, sou o amigo, o Joninhas, como muitos me chamam. E o lugar que você está mais à vontade, que é no seu lar, é onde nós somos muito tentados. E quando um casal discute, o problema de um pedir perdão para o outro, quando amigos discutem, o motivo para não pedir perdão para o outro é o orgulho.
O orgulho não deixa que eu peça perdão, porque quando eu peço perdão para minha esposa, eu estou dizendo para ela, eu estou errado e você está certa. Mas o orgulho não deixa que eu faça isso. O orgulho não deixa que eu peça perdão. É como se nós estivéssemos em torno de um grande auditório, onde pessoas estariam vaiando ou aplaudindo quem perde ou quem ganha. E eu volto a esta frase já dita anteriormente. Quando em um relacionamento de casal, principalmente casal, um ganha, os dois perdem. Um perde pelo orgulho. Toda vez que o orgulho bate ao meu coração, eu não ganho nada, eu perco. E o outro perde pela humilhação. Sempre a vida e o relacionamento dos casais é de dois constantes perdedores ou dois constantes ganhadores. Não existe ganha-perde. Ou é perde-perde ou ganha-ganha. Ou nós dois vamos perder juntos e passarmos juntos por essa prova. Ou nós dois vamos juntos vencer este obstáculo. E o perdão é algo tão lindo. Quando eu vejo a história que vamos narrar a partir de amanhã à noite, com mais propriedade, sobre os últimos dias de Jesus que antecederam a cruz, lá da cruz, as palavras mais impossíveis que estão ligadas ao Sermão da Montanha, porque 3 anos e meio antes da cruz, Jesus fez o Sermão da Montanha. Ele começou o seu ministério com um sermão lindíssimo, que algumas faculdades de direito colocam o Sermão da Montanha, e principalmente as bem-aventuranças, como as mais perfeitas teses sucintas que podem haver. Como tanta propriedade, tanta sabedoria em tão poucas palavras. 3 anos e meio antes da cruz, Jesus fez esse sermão. 3 anos e meio depois, na cruz, da cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os seus algozes, os seus inimigos receberam o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nós conseguimos perdoar e em nosso coração desenvolver o amor, que é o tema de amanhã à noite, o 11º mandamento, quando nós conseguirmos desenvolver este perdão, nós vamos fazer esta oração. Porém, há um perdão que eu descobri quando eu já estava chegando ao meu 20º ano de ministério. Eu estava em uma situação muito delicada e, de certa forma, até um pouco confusa. Eu era pastor da Igreja Central de Brasília. E naquela ocasião, eu estava vendo hoje matérias de Brasília. Pasmem, mas a maior renda per capita do Brasil é em Brasília. Uma cidade que não tem indústria, uma cidade que não tem praia, uma cidade que não tem comércio vindo de fora. A maior renda per capita do Brasil é em Brasília. E em 1994, nós fizemos um programa intitulado Ano 2000 e uma nova ordem mundial. E eu consegui um auditório muito seleto, era para um grupo bem pequeno de Brasília, um auditório com 240 poltronas no Memorial JK. O Memorial JK é aquele local muito interessante onde estão os restos mortais de Juscelino Kubitschek. Existe um auditório e foi aberto para nós pela primeira vez, e ali nós demos este seminário intitulado Ano 2000, uma nova ordem mundial. O principal orador, um homem extremamente culto, mas de uma arrogância exacerbada, terrível. Certa noite ele me humilhou publicamente para aquele grupo seleto, e eu era o pastor da Igreja Central de Brasília. E ele me fez passar por uma situação extremamente vexatória, e eu fiquei com
muita raiva dele, mas eu estava ali à frente na tribuna, sentado ao lado dele, e todos os holofotes aqui em cima, e eu olhei para a minha direita e vi um dos homens mais gentis, mais cavalheiros que eu conheço na minha vida, Dr. Jader Carvalho, ancião da igreja de Brasília, tio Jader. Eu escrevi um bilhete, chamei a secretária, ela veio ao meu lado, e eu disse, entregue para o Dr. Jader ali à direita. Eu escrevi, tio Jader, eu não suporto mais. Tamanha arrogância, tamanha prepotência, eu não suporto mais, eu não vou continuar isso, não. Eu me recordo até hoje, cabelos brancos. O tio Jader pôs o óculos assim, ficou pensando, daqui a pouco ele puxa a caneta, escreve alguma coisa, manda para a secretária e ela entrega para mim lá na frente. E o homem falando aqui do meu lado, um grande orador. Eu olho e estava escrito, querido sobrinho, ame, releve, perdoe. Eu falei, o tio Jader está brincando comigo. Está brincando comigo. Na hora que terminou, eu falei, tio Jader, o que é isso aqui? Ele falou, meu querido sobrinho, isso chama-se perdão por antecipação. Eu já estava avançado no ministério e nunca havia ouvido isto. Esse perdão por antecipação é o que está em Marcos, no capítulo 11, versículo 25. Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Quando você estiver orando, perdoe quem te ofendeu, para que Deus que está nos céus perdoe você também. Quero dizer o seguinte, a pessoa não sabe que eu estou perdoando, a pessoa não pediu perdão para mim, a pessoa não quis a reconciliação, eu me ajoelho e digo, Senhor, aquela pessoa que me ofendeu, que eu não sei aonde está, que eu também não sei onde está morando, que eu não tenho telefone, mas que eu guardo no meu coração a mágoa há muito tempo, eu peço agora que tu me des a graça de perdoar esta pessoa. Então, sem que ela reconheça, sem que ela me procure, eu estou perdoando. E eu comecei a desenvolver este processo na minha vida. Amigos e irmãos queridos, faz um bem enorme. Ofensas que eu recebi, ou que a pessoa fez deliberadamente, ou não percebeu, mas ofendeu, e todos nós passamos por isto. Pode ser o seu chefe do trabalho, pode ser um amigo que trabalha ao seu lado, pode ser alguém aqui da igreja, pode ser alguém no trânsito que você nunca mais vai ver, colocou a mão para fora e da sua mão saíram cobrinhas, caveirinhas, um monte de coisas, falou, te xingou, te ofendeu, a raiva subiu e você diz, Senhor, perdoe essa pessoa, perdoe esse indivíduo que me ofendeu. Quando nós conseguimos desenvolver o perdão por antecipação, faz um bem enorme para o coração. Você fica ali remoendo uma semana, 2 meses, 3 anos, e a pessoa que te ofendeu não está nem aí. Está numa boa, lá na praia, tomando água de coco, tranquilo, curtindo a vida, e você está se matando, fica com insônia, come e dá aquela azia medonha, tudo faz mal, fica remoendo aquela raiva, aquela bronca, e você está morrendo por dentro, e a pessoa não está nem aí, não está nem sabendo, ou se sabe, deletou. Então você vai e perdoa. E eu vi um exemplo desse, quando eu fui chamado para ser orador de um acampamento
em uma região próxima a Brasília. Quando lá cheguei, o líder que havia me convidado, não havia um lugar próprio para tanta gente, ele alugou uma lona de circo e fez um grande auditório. E eu fui convidado para ser orador daquele acampamento, retiro de carnaval. Lá pelo segundo dia, um senhor me procurou. Pastor, eu quero falar com você. Mas, rapaz, eu tenho vergonha. Falei, meu amigo, pode ficar sem vergonha, porque eu vou te falar algo importante. No meu ministério, o que falam para mim, eu levo para a sepultura ou para a volta de Jesus. Eu não comento com ninguém. E não comento com a minha esposa, não porque eu não confio nela, mas em respeito a você. Legal, pastor. Olha, eu sou casado, a minha esposa está aí, meus filhos estão aí, mas, pastor, eu tenho uma dor no meu coração. Eu tenho uma mulher fora do casamento, com um filho de 11 anos. Eu não suporto mais. Eu falei, 11 anos? Como você aguenta esse osso, rapaz, há 11 anos? Ela me extorquiu tudo que eu podia. A última coisa que ela me extorquiu foi eu abrir uma padaria para ela. Quanto custa abrir uma padaria, hein? De maquinário, de lugar, de materiais, insumos, profissionais. Eu não suporto mais. Eu tenho que contar para minha esposa, só que eu amo a minha esposa, eu não estou mais com ela. Essa última extorsão foi a última, me desvencilhei, fora muitas outras, que fortuna ele já não havia perdido. Mas se a minha esposa souber, eu conheço a minha esposa, ela vai pedir o divórcio. Eu não quero divorciar. Eu falei, vem cá, então vamos fazer o seguinte. Você não quer divorciar, vai viver com esse remorso e vai morrer. Deixa eu te ajudar? Pois não, pastor. Deixa que eu conto para ela. Não. Eu preciso que você me autorize. Eu falo para ela. O que você tem a perder se eu disser para ela e tentar, com a bênção de Deus, segurar o casamento? Você vai morrer, rapaz, com esse remorso que você tem. Eu vou mais adiante. Você falou quanto tempo faz? 11 anos. Ela já sabe. Que sabe o quê, pastor? Se a minha esposa soubesse, ela já tinha pedido divórcio há muito tempo. Nós combinamos que no último dia, após o fogo do conselho, para quem não sabe, é um programa que os índios norte-americanos faziam, que nós, como desbravadores, fazemos, após uma programação de desbravadores semelhante aos escoteiros, para quem não sabe. Nós fazemos uma fogueira muito grande, porque os índios norte-americanos, em torno da fogueira, os chefes tomavam decisões referentes à tribo. E nós fazemos o fogo do conselho para tomar decisões sobre a vida. Eu fiz ali o fogo do conselho, foi muito bonito, uma reconsagração, um momento muito emocionante. E após, eu chamei a esposa. Madrugada, as brasas deixavam uma parca luz de fundo, e nós três nos sentamos, e eu falei, olha, eu quero falar com você. E, pois não, pastor. E o homem de cabeça baixa, quase que dando um nó nos dedos. De cabeça baixa. Falei assim, olha, o seu marido tem uma coisa muito importante para falar para você, mas antes de ele falar, vamos orar para que Deus abençoe a nossa conversa? Pois não, pastor. E eu orei, Senhor, coloque nos lábios dele o que ele deve falar e no coração dela o que ela deve aceitar. Dê essa bênção. Aí ele começou, meu amor, lembra aquela vez que nós tínhamos aquele carro zero, que eu saí para trabalhar e eu capotei o carro e tive perda total? Lembro. Olha, não foi bem assim. Eu perdi o carro, eu estava com outra mulher no carro e começou a contar. Começou a contar. Amigos, o rosto dela era tão sereno, eu falei, essa mulher deve estar doida. O rosto dela era muito sereno. Ela olhava para ele com um sorriso.
E ele contou tudo. Tudo. E chegou no final, ele falou: eu quero muito que você me perdoe, eu te amo, eu não consigo entender como eu fui tão estúpido de fazer isso, e eu quero te pedir perdão. E ela olhou para ele e disse: eu perdoo. Ele falou: o quê? Eu perdoo. Ele falou: mas como? Ela falou: eu já sabia. Eu estava esperando você contar para mim. Eu te perdoo. Eu só estava esperando isso. Olhem que mulher de fibra. Qualquer outra, ou não bem assim, talvez outras esposas agiriam de outra forma. Ela via que aquele homem amava a família, diferente de outros que traem. E a traição não justifica, em hipótese alguma. Aquilo foi tão restaurador que ele falou: pastor, você pode voltar aqui no interior de Goiás, em tal ocasião, e fazer a minha confirmação de batismo? Porque eu abandonei tudo e eu agora quero confirmar, diante da igreja e diante da minha família, o meu pacto de fidelidade com Deus. E algumas semanas depois eu voltei e ele pediu que eu contasse a história. E do batistério, eu contei a história. E a família ali restaurada. E ele desceu as águas batismais, tornando-se uma nova criatura, pela bênção, pelo poder de Deus. É o que a Bíblia apresenta como batismo. Aqui está o momento para nós aprendermos, ou desenvolvermos, ou continuarmos agora à noite a fazer, a realizar pela bênção de Deus a mais difícil oração da Bíblia, que repetindo, ela diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E quando conseguirmos, com a bênção de Deus, realizar este milagre que aqui está, este milagre, nós vamos ser adeptos da bem-aventurança de Mateus 5,11. Olha a bem-aventurança de Jesus que diz em Mateus 5,11, e aqui eu termino. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Quando alguém se levantar contra você e te maldisser, falar qualquer coisa contra você, porque você é um cristão, porque você tem um paradigma diferente, a Bíblia diz que você é bem-aventurado. E bem-aventurado é feliz. Eu quero, nesse momento, encerrando a programação desta noite, pedir a Deus a bênção para a sua vida, que olhando para mim, por algum motivo tem o coração partido, por alguma agressão terrível que fizeram contra você. Há duas mãos o perdão que você dá e o perdão que você recebe. Algum tempo atrás, aquele relato que eu disse ontem de Queruja, que eu contei ontem, que foi no ginásio do Guarani, em São Paulo, estavam ali 4.000 pessoas. Naquele programa, após uma pregação que eu fiz, uma moça estava me esperando na boca do palco. E a hora que eu desci, ela disse: pastor, eu sou a fulana, filha da doutora tal, da médica tal. Eu falei: menina, que alegria ver você. Você acredita, quando você chegou na sua casa, ela foi um bebê adotado, ela sabia? Eu peguei você nos meus braços. Você é a fulana? Ela falou: sou eu. Mas, pastor, a minha vida acabou. A minha mãe me expulsou de casa. Eu falei: o que aconteceu? Eu fiquei grávida e o meu namorado não assumiu. Eu cheguei em casa e falei: mamãe, eu estou grávida e
eu vou ter que ficar aqui em casa resolvendo isso. O que, minha filha? Você está grávida? Trazer essa vergonha para a nossa família, isso há muitos anos atrás. Trazer essa vergonha para a nossa família, de jeito nenhum, rua. Você não vai ficar aqui. Mamãe, mas não, você não vai ficar grávida. Quando a mãe disse isso, na hora ela pensou, vou fazer um aborto. A minha mãe não me quer grávida, eu não vou ficar grávida. Fez um aborto. Voltei em casa e falei, mamãe, fica tranquilo, resolvido o problema. Como assim, minha filha? Eu fiz um aborto. O quê? Você fez um aborto? Você está louca, menina, rua? E ela saiu de casa. Estava morando com um tio, amargurada, triste, com remorso enorme por ter feito aborto. E me procurou para dizer, você pode orar comigo, pastor? Falei, posso. E falei com ela esse assunto. Pois ela me disse, eu não creio no que você está falando. Porque o pecado que eu cometi é tão grave que Deus não pode me perdoar. 2 fatores do perdão. O perdão que você dá, por quem te ofendeu, e o perdão que você recebe. Alguém chega e fala, me perdoe. E você diz, não vou te perdoar, porque o que você fez é muito grave e eu não vou te perdoar. O seu interior vai ficar carcomendo de ódio. O perdão dado e o perdão recebido, ela não queria receber o perdão de Deus, não queria. Eu falei, tá bom, então você permite que eu ore com você antes de ir embora? Ela falou, pois não. Eu falei, então faz o seguinte, eu vou orar e você repete, tá bom? Ela falou, tá bom. Ela não sabia o que eu ia falar, mas eu sabia. Falei, querido e bom Deus, obrigado por essa noite. Ela repetindo. Obrigado por estarmos nesse ambiente agradável. Ela repetia. Chegou uma hora que eu disse, obrigado pelo perdão que Deus nos dá. Ela falou, queiras, bom Deus, perdoar o pecado que eu cometi. Ela ficou em silêncio. Eu cutuquei, repete. Ela, não consigo. Eu falei, eu vou falar de novo. Queiras, bom Deus, perdoar o pecado que eu cometi. Eu não consigo, pastor. Eu pus a mão no ombro dela e falei, por favor, repete. Queiras perdoar o pecado que eu cometi. Ela chorando, queiras perdoar o pecado que eu cometi. Aí ela conseguiu se perdoar e foi falando, chorando. A hora que nós terminamos, o ginásio do Guarani estava vazio e o conjunto que havia cantado estava tirando os instrumentos, indo embora. E passou aquela moça cravando o ginásio do Guarani, sozinha, pisando ali com seu salto, fazendo barulho, andando, sozinha de cabeça baixa, chorando. E um componente do conjunto viu aquela moça ali sozinha, e foi ao lado dela e falou, oi, tudo bem? Tudo bem. Por que você está chorando? Eu estou triste, mas acabei de orar agora com o pastor Jonas, e eu vou para casa. Onde você mora? Eu moro em tal lugar. E como você vai? Eu vou pegar ônibus. Não, mas nessa hora não tem mais ônibus. Você permite que eu te leve? Não, não precisa se incomodar. Não, eu faço questão, você está muito triste. Eu levo você. Aquele rapaz levou aquela moça, naquela noite, algum tempo depois ele tornou-se o marido dela. E ela me apresentou o filhinho do casal. Entendem a bênção quando você recebe o perdão? Abre o coração para dizer, está bem, você me agrediu, você me humilhou, mas eu te perdoo. E ter a humildade de chegar e dizer, meu amor, meu bem, meu irmão, meu amigo, meu vizinho, me perdoe. Porque quando nós pedimos perdão, nós tiramos toda a vaidade, todo orgulho, é exatamente onde o Espírito Santo atua. Quando nós nos desnudamos de nós mesmos. Querido e bom Deus, nós vamos agora para casa. Que estes pensamentos oriundos da Tua Palavra nos acompanhem. Seguramente, enquanto ouvimos este assunto, e mesmo quando eu falo, e agora ao estarmos orando,
pessoas, lugares, situações nos vêm à mente. A grandeza reside no ato de humildade e não na soberba e na arrogância para nos tornarmos maiores ou superiores. Quando, diante de olhos humanos, nos humilhamos e pedimos perdão, a grandeza pela qual passamos diante do Pai é tamanha que a nossa vida começa a ser fortificada, onde lutas vindouras pelas quais passaríamos e lutaríamos e sofreríamos muito, tornam-se mais fáceis, porque o caminho é aplainado pelos anjos de Deus, que à frente estão para desobstruírem os obstáculos que nos são colocados com muita astúcia. Dê a bênção ao Pai de darmos o perdão, dê a bênção de pedirmos o perdão e recebermos a bem-aventurança daqueles que são chamados teus filhos. Obrigado por amigos queridos que nos visitam nesta noite. Obrigado pelos internautas que nos acompanham. Leve-nos agora na tua paz para os nossos lares e nos traga amanhã novamente para nos encontrarmos e passarmos uma hora juntos, louvando o teu nome, aprendendo juntos e desenvolvendo hábitos saudáveis para a vida que nos tornarão pessoas felizes, alegres, gentis, corteses. É o que precisamos em meio a uma sociedade tão corrompida, tão má como esta que vivemos. Dê-nos esta bênção, a tua proteção, a tua paz e o teu amor, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. A todos uma boa noite. E amanhã eu vou estar abordando o assunto, o 11º mandamento. Já ouviu falar dele? Quantos conhecem? São 10. 11º mandamento. Querido internauta, que Deus te abençoe. Aonde você estiver agora, Cláudio, Berê, Seuza, Cláudia, amigos da Barra, do Rio de Janeiro, amigos, família querida, que Deus te abençoe. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe.